Se eu ganhava, eu comprava em bebida e usava droga e festa. Eu soube sempre ganhar dinheiro, sabia como ganhar. O problema todo meu foi administrar. Eles fizeram muito sucesso, ganharam fortunas milionárias e viveram vidas que muitos só podem sonhar. Mas não conseguiram se manter no auge da fama e perderam tudo o que conquistaram. Hoje, você verá 15 artistas famosos da mídia que, apesar de todo o talento e dinheiro, acabaram perdendo tudo na vida e caíram na miséria. Não é exagero dizer que Asa Branca foi o locutor de rodeios mais famoso do Brasil. Valdemar Rui dos Santos começou sua carreira como peão de boiadeiro, mas depois de um acidente se tornou locutor. Com enorme habilidade no microfone, ele levava muita emoção ao público e também inovava, com apresentações especiais, nas quais usava cavalos e até helicópteros. Em seu auge, Asa Branca chegou a ganhar mais de R$300 mil por mês. Ele acumulou fortuna, teve carros de luxo e até um avião particular. Mas seu gosto por bebidas e farras fez com que fosse perdendo o patrimônio e também a saúde. Se eu ganhava, eu comprava em bebida e usava droga e festa. Com isso, ele se tornou portador do vírus HIV e em 2017 foi diagnosticado com câncer na garganta. A doença progrediu até que atingisse o estágio terminal, se espalhando para o cérebro, língua e pescoço. Em seus últimos anos, Asa Branca vivia em um apartamento alugado, em um bairro simples e longe do luxo ao qual se acostumou. Após complicações severas decorrentes do câncer e do HIV, o locutor de rodeios faleceu aos 57 anos, em fevereiro de 2020. Quando eu tive o câncer e doía, eu lembrei daqueles maltratos que eu tinha com os animais. O ator Francisco de Franco começou sua carreira na década de 50 trabalhando no circo e em programas humorísticos, mas também atuou no cinema e em dezenas de comerciais. Sua estreia na TV ocorreu em 1971 na novela Bandeira 2. No entanto, a consagração perante o público ocorreu mesmo quando protagonizou a novela Jerônimo, o herói do sertão da TV Tupi. A partir de então, ele se tornou um dos principais galãs da TV, mas infelizmente não soube administrar a carreira e passou a trabalhar como showman em clubes e circos no interior de São Paulo. Posteriormente, ele se tornou servidor público e trabalhou como motorista, sendo esquecido pelo público. Ao fim de sua vida, de Franco já tinha perdido todo o seu patrimônio e vivia recluso, longe da mídia. Ele faleceu em abril de 2001, vítima de um câncer de pulmão aos 62 anos. Só agora que eu vim perceber que eu passei a vida inteira como um operário de uma fábrica de ilusão e que era pior, vivendo da própria. Nascido no Rio de Janeiro, Renato Rocha se mudou para o Distrito Federal quando seu pai, militar, foi transferido para a nova capital do Brasil. Foi em Brasília que ele se apaixonou pela música e se tornou baixista. Assim, passou por várias bandas até se tornar um dos integrantes do Legião Urbana. A banda de rock fez muito sucesso nos anos 80, embalada por canções como Que País é Este? E Pais e Filhos. Mas em 1989, pouco antes da assinatura do contrato para a gravação do disco As Quatro Estações, Renato foi demitido e precisou deixar o grupo. O motivo? Seus atrasos frequentes para os compromissos da banda e abuso de bebidas e entorpecentes. Em 2012, uma reportagem da Record descobriu que o baixista se encontrava em situação de rua no Rio, pois já tinha perdido tudo. Segundo Renato, os rendimentos das músicas do Legião não eram suficientes para que ele vivesse com dignidade. Além disso, ele teve problemas diversos por causa do abuso de substâncias. Infelizmente, em fevereiro de 2015, Renato foi encontrado sem vida em um quarto de hotel. Vítima de uma parada cardíaca, o músico partiu aos 53 anos. Apesar de tudo que acontece com a gente descobre as pessoas justamente quando a gente passa por momentos inoportunos. A carreira de modelo de Josi Campos começou em 1982, quando ela participou de um quadro no extinto programa TV Mulher, apresentado por Clodovil.
A partir disso, ela se tornou uma participante assídua de concursos de beleza, vencendo até mesmo o Garota de Ipanema em 1987. E ainda na segunda metade dos anos 80, Josi se tornou uma das principais musas do Brasil e realizou diversos ensaios para revistas masculinas. Em paralelo a isso, também fez alguns trabalhos no cinema e na TV. No auge dos anos 90, apesar do sucesso, Josi se afastou da vida artística e cerca de 10 anos depois, em 2004, foi encontrada enfrentando diversas dificuldades financeiras, bem como com problemas psicológicos, passando fome e vagando pelas ruas do Rio de Janeiro. Na época, ela só conseguia sobreviver graças à ajuda de uma vizinha. Então, pouco tempo depois, descobriu-se que Josi tinha esquizofrenia, doença que também tinha sido vivenciada por sua mãe já falecida. Após o diagnóstico, a ex-modelo, que hoje tem 61 anos, foi internada em uma clínica psiquiátrica em Porto Alegre. E sua história deu origem ao livro Da Fama à Fome. Tudo bom, Josi? Como é que tu estás? Tô bem. Tá bem? Eu sou bem, É? O ator Rui Rezende fez diversos trabalhos na TV e no cinema, mas ficou bastante conhecido mesmo pelo personagem Astromar Junqueira, o misterioso lobisomem da novela Roque Santeiro. Pouco depois do início dos anos 2000, sua carreira começou a entrar em declínio. Inclusive, o ator chegou a declarar em entrevistas que cometeu alguns erros ao administrá-la, como priorizar alguns papéis que não valeram a pena do ponto de vista artístico e financeiro, o que prejudicou sua longevidade nas telas. Veio à tona que Rui também não administrou bem seu patrimônio. Então, o dinheiro que ganhou foi gasto e ele chegou à velhice falido. Nos últimos anos, o ator até mesmo precisou se mudar para o Retiro dos Artistas para ficar próximo dos amigos e receber cuidados. É só para dizer que eu estou chegando ao Retiro dos Artistas. Por enquanto está tudo correndo bem. Estou me adaptando, colocando as minhas coisinhas e quero ser feliz. Poucos jogadores de futebol no Brasil conseguem a honraria de defender as cores da seleção brasileira. Mas o lateral direito Perivaldo foi um dos que tiveram essa chance. O jogador defendeu grandes times como Bahia, Botafogo e Palmeiras e chegou a jogar no futebol asiático. No entanto, abriu mão do contrato que tinha na Coreia do Sul apenas por não ter se adaptado ao país. Com isso, ele decidiu se mudar para Lisboa, acreditando em promessas de que receberia propostas de clubes portugueses, mas elas não vieram. Então, ele acabou precisando usar todo o seu dinheiro para custear sua sobrevivência no país estrangeiro. Infelizmente, o jogador também fez negócios duvidosos e sofreu golpes, acabando por falir. Eu soube sempre ganhar dinheiro, sabia como ganhar. O problema todo meu foi administrar. Perivaldo logo se viu morando nas ruas, e essa situação perdurou até que ele foi reconhecido durante a gravação de um programa de TV. Após reportagens de canais brasileiros falarem sobre o episódio, ele conseguiu ajuda para voltar ao Brasil e contou com a ajuda do sindicato de jogadores, que lhe ofereceu um apartamento de aluguel e um emprego. Infelizmente, em meio a essa volta por cima, Perivaldo faleceu em julho de 2017, aos 64 anos, vitimado por uma pneumonia. Era muito dinheiro e as minhas luvas chegaram a $100 mil. Não deu vontade de ir embora, larguei tudo. Foi assim minha atrapalhação. Foi aí que eu prejudiquei a mim mesmo. Sérgio Augusto Bustamante acabou mais conhecido pelo seu codinome Serguei, mas ele é um grande cantor e compositor brasileiro que é considerado uma das lendas do rock nacional, mesmo tendo atingido pouco sucesso comercial. Filho de uma família de classe média alta, Serguei morou em Nova York na adolescência, onde participou de vários festivais, e foi assim que ele começou a se apaixonar pela música. Mas, além do seu talento, uma das coisas que levou Serguei à fama foi o seu suposto relacionamento com a cantora Janis Joplin, a quem conheceu em 1969. Nos anos 90 e início dos anos 2000, após muito tempo no limbo, o cantor voltou a ganhar popularidade, realizando shows, participando de programas de TV e desfiles de moda. Ele morou em Saquarema até o fim de sua vida.
e, apesar da volta ao sucesso, não foi um bom administrador dos seus bens. Então, precisou de ajuda financeira de amigos em seus últimos anos, especialmente após seus problemas de saúde se agravarem. O cantor, que apresentava um quadro inicial de Alzheimer, faleceu de falência múltipla dos órgãos em junho de 2019, aos 85 anos. Cida Santos foi a primeira mulher a vencer o reality show Big Brother Brasil. Em 2004, ela foi a grande vencedora do prêmio de R$500 mil, que na época era uma quantia bastante relevante. Uma das coisas que fizeram com que o público se identificasse com Cida era justamente a sua dificuldade financeira. Após a vitória, com parte do dinheiro do prêmio, ela comprou sua primeira casa própria. No entanto, Cida acabou perdendo tudo que ganhou no programa após se tornar fiadora da sua ex-assessora, incluindo a sonhada casa. A mulher em questão foi acionada na justiça por falta de pagamento das parcelas de um imóvel. Então, Cida precisou vender a luxuosa residência em que vivia em Mangaratiba para quitar o acordo com a proprietária do lugar do qual era fiadora. Cida Santos continuou vivendo com o marido e os filhos no Rio de Janeiro, porém em um imóvel mais simples. Eu fui fiadora e ela não pagou o aluguel dessa outra da casa que ela estava. Eu gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo com a reforma e ela não tirou. O ilusionista Mr. M, também conhecido como Val Valentino, fez grande sucesso no Brasil ao revelar os métodos por trás de truques e ilusões clássicas de mágica. Os especiais de televisão, gravados para um canal de TV nos Estados Unidos, foram exibidos em horário nobre por aqui, no Fantástico, fazendo Montano alcançar uma fama extraordinária em nosso país. Porém, um dos problemas que Val enfrentou ao longo de sua carreira foram os diversos processos movidos por mágicos e as associações desses profissionais, que os acusavam de promover o declínio da profissão. E isso acarretou significativas perdas financeiras. Em 2017, após já ter revelado sua identidade, Val disse em entrevista para a Record que tinha sido diagnosticado com câncer de próstata. E sem poder fazer suas apresentações, estava realizando uma vaquinha para conseguir pagar seus tratamentos. Mas, felizmente, o mágico conseguiu vencer o câncer. Até mesmo esteve no Brasil, em 2023, para alguns shows. A atriz Narjara Tureta cresceu nos sets de gravações e começou a trabalhar na TV ainda na infância. Após fazer sucesso como Elisa, sua personagem em Malu Mulher, ela emendou uma série de trabalhos em novelas da década de 80. Porém, Narjara enfrentou severas dificuldades financeiras e ficou anos afastada do meio artístico. Mas a atriz refutou críticas de que teria perdido todo o seu dinheiro por má administração, alegando que nunca ganhou muito quando atuava na Globo e que só teve contratos temporários com a emissora. Ela precisou trabalhar como recepcionista e até mesmo como vendedora de água de coco para se sustentar e pagar seu aluguel. Mas já está há alguns anos atuando como dubladora e pegando pequenos trabalhos como atriz. Desde então, ela tem conseguido se estabilizar para focar nos projetos pessoais. Fiquei na rua 10 anos vendendo água de coco com a minha mãezinha. Foi punk, assim. Roy Rossello foi um dos integrantes da boy band porto-riquenha Menudo, que fez grande sucesso nos anos 80. Como era uma regra que os integrantes fossem substituídos ao completarem 16 anos, Roy fez parte do grupo de 1983 a 1986. Após sair da banda, ele tentou emplacar uma carreira solo. No entanto, não obteve o mesmo sucesso que fazia ao lado dos outros rapazes. Então, teve outros trabalhos, inclusive o de gerente de vendas em Porto Rico. Aqui no Brasil, ele foi casado com uma gaúcha e durante o período em que viveu em Porto Alegre, foi proprietário de uma lanchonete. Ele até participou da 7ª edição do reality show A Fazenda, mas chegou a deixar a sede do programa após ter sua prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia, já que o cantor tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes. Em entrevista ao programa do Rodrigo Faro, Roy contou que perdeu todo o dinheiro que ganhou durante o sucesso dos Menudos e que o empresário do grupo não era muito correto na divisão dos ganhos. Atualmente, Roy segue
vivendo no Brasil e trabalha como missionário. Quanto você tem hoje dos milhões que você ganhou da época do Menudo? Nada. Nem um tostão. Nem um tostão. Foi apenas após a morte do rei do pop que os fãs de Michael Jackson descobriram que ele estava falido. Apesar de ter uma carreira de extremo sucesso que durou décadas, o astro da música parecia não ter limites quando o assunto era gastar dinheiro. O estilo de vida luxuoso de Michael ia muito além de sua gorda conta bancária. Acredita-se que boa parte dos recursos do astro foram destinados à compra de uma mansão e às reformas para transformá-la no Rancho Neverland. O espaço era um parque de diversões completo, com seu próprio zoológico, roda gigante e cinema, entre outras atrações, é claro. Outra parte de sua fortuna parece ter sido gasta na compra de itens para sua coleção de coisas raras, que incluía pinturas e estátuas em tamanho real de personagens da cultura pop. Michael Jackson também era apaixonado por carros de luxo e tinha uma extensa coleção de joias. Inclusive, há quem diga que, pouco antes de falecer, o cantor já devia cerca de 400 milhões de dólares, o que equivale a mais de 2 bilhões de reais. Infelizmente, Michael faleceu em decorrência de uma parada cardíaca em junho de 2009, aos 50 anos. Comente qual desses famosos mais te surpreendeu. Acha que eles poderiam ter administrado melhor suas fortunas? Deixe também o seu gostei e se inscreva no canal. Separei um vídeo que você vai gostar muito. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!